Olá pessoal, aqui é a Rê do Palavras Radioativas e no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho sobre as 3 leituras que eu realizei no mês de junho. Em junho não teve jeito, a faculdade pegou de jeito e eu não consegui ler muitas coisas, mas eu li algumas coisas das quais eu gostei bastante. Na verdade, todos os livros que eu vou falar com vocês, assim, eu super recomendo e gostei muito mesmo. O primeiro foi o Só os Animais Salvam. Eu já fiz vídeo resenha sobre esse livro aqui no canal, então vou deixar o card aqui em cima pra você ir lá conferir a minha opinião sobre o livro mais detalhada. Mas esse livro aqui é uma espécie de coletânea de contos e cada conto vai ser narrado pela perspectiva de um animal diferente. A gente tem várias espécies de animais tendo suas histórias narradas aqui nesse livro e toda a narrativa que a gente lê aqui desses animais vai ter relação a um período, né, um momento meio crítico da história do homem e vai ter relação também com o homem, então. Daí a gente acompanha, então, a trajetória desses diversos animais, seus encontros, né, suas convivências com o ser humano e como essa convivência mudou a vida deles sempre drasticamente, muitas vezes pra pior, e o livro põe muita gente pra refletir acerca do nosso relacionamento, né, da nossa relação, na verdade, com os animais e a nossa relação de abandono, não necessariamente de abandono, mas de descaso com muitos deles e, enfim, a autora me colocou muito pra pensar nesse livro aqui, ainda mais do que eu já pensava acerca do assunto. Minha questão com os animais, como eu falei com vocês anteriormente, é bastante emocional, emotiva. Eu sou muito emotiva com relação a eles, e então, assim, tudo que eu li aqui me botou pra pensar realmente acerca dessa nossa relação com os animais. O livro tem, assim, uma pegada muito reflexiva, muito mesmo. É um livro bastante carregado de conteúdo, que por mais que seja um livro de animais, todo bonitinho e fofinho, não é um livro pra crianças, porque a autora vai tratar de assuntos aqui que você vai precisar, sei lá, refletir um pouco pra poder entender, mas é um livro muito, muito maravilhoso, que eu super indico também. Daí eu li o Esposa 22, da Melanie Gideon, e já cortei esse livro da minha lista de 12 livros pra ler esse ano, né, então tem menos um ali na minha lista, e eu amei essa leitura, gente. O livro tava na minha estante há um bom tempo, e eu me arrependo de não ter lido ele antes. Esse livro vai ser uma espécie de chiclete, e a gente vai conhecer a Alice. A Alice é uma mulher já dos seus 44 anos, 45 anos, casada já há 20 anos com o marido dela, se eu não tô enganada, e ela tá passando por problemas no casamento porque ela e o marido estão um pouco afastados. Daí, num dia que ela resolve fazer uma pesquisa de relacionamento, né, pra saber como que anda o casamento dela, ela se dedica a essa pesquisa que vai ter ali no fim das contas um retorno de $1000 pra conta dela por participar da pesquisa, e ela então vai se conectar, né, vai começar a conversar com esse pesquisador 101, e ela vai começar a sentir dúvidas sobre o que ela realmente sente pelo marido, sobre como anda o relacionamento do marido, e sobre esse pesquisador misterioso que, assim, dá toda a atenção do mundo pra ela, entende pelo que ela tá passando e dá pra ela o apoio que ela precisa, assim, pra seguir em frente. E o livro pra mim foi muito ambíguo, porque ao mesmo tempo em que eu torcia pra que a Alice se acertasse com o marido dela, eu também torcia pra que no fim das contas o relacionamento dela com esse pesquisador, enfim, surtisse alguns frutos. E o livro, além de ser muito engraçado, por ser um chiclete, a gente já tem essa questão do humor muito na narrativa do autor. A Alice é uma pessoa muito sarcástica, muito interessante, uma personagem muito engraçada, e também tem a questão ali familiar dos filhos dela, que também passam por situações hilárias, e enfim, toda a relação familiar deles é muito engraçada. Então a gente acompanha essa mulher com essa perspectiva de vida de que ela não sabe pra onde ela vai, além de estar nessa dúvida sobre dar uma chance ao casamento ou se render ao pesquisador. Também a gente vai tendo ali um mistério que vai sendo construído ao longo da história, que no fim das contas, assim, a autora me surpreendeu muito, 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 porque tudo que eu imaginava que estava acontecendo, tudo que eu imaginava que fosse ser desvendado no fim das contas se mostrou completamente diferente. Eu ri demais fazendo essa leitura, eu realmente me surpreendi com o fim da história. Eu achei a leitura completamente gostosa de ser feito e, sério, gente, eu amei esse livro de verdade e eu me arrependi, como eu falei com vocês, de não ter feito essa leitura antes, porque foi muito prazerosa. Daí, por fim, eu li o Minha Vida Fora dos Trilhos, da Claire Vanderpool. Também já fiz vídeo resenha sobre esse livro aqui pro canal, então se não saiu ainda, vai sair, então vai ter um vídeo mais dedicado a esse livro aqui. Mas aqui então a gente conhece a história da Abilene, que é uma garotinha de 12 anos que está sendo enviada pelo pai para uma cidadezinha do Kansas, a cidade de Manifest. O pai dela vai trabalhar na ferrovia
ferrovia, né, de uma cidade, e ele decide que aquele não é o espaço apropriado para uma menininha, né, uma quase mocinha, viver. Então ele manda ela para essa cidade para viver junto com um padre, na verdade é um pastor da cidade de Manifest, e a Blaine vai para essa cidade sabendo que o pai dela já morou ali por algum tempo, e ela chega tentando entender um pouco sobre o papel do pai naquela cidade, o que ele fazia, né, como que ele vivia ali, já que ela tem dúvidas sobre se ele vai realmente voltar para poder buscar ela, sobre se no fim do verão eles vão realmente se reencontrar ou se ele tá, enfim, enviando ela para um destino sem muita segurança. E ela vai estranhar muito daqui nessa cidade, ninguém menciona o pai dela, ninguém fala nada sobre o pai dela, sobre quem ele foi, sobre o que ele fez na cidade, sobre como ele vivia ali, e ela fica se questionando muito sobre o papel dele nessa cidade, e paralelamente a isso ela encontra uma caixa de charutos embaixo de uma tábua do assoalho do quarto em que ela dorme, e ela descobre ali dentro algumas cartas de um ex-soldado para o seu amigo Jinx, e ela encontra também alguns itens pessoais ali dentro que estão muito relacionados com as cartas, e ela vai então montando o quebra-cabeça desses dois amigos, o Jinx e o Ned, que é o ex-soldado, junto com a história que uma amiga que ela faz, que é uma vidente da cidade, também conta pra ela, né, narra a história desses dois anos atrás, enquanto eles viviam nessa cidade, e ela vai então montando o quebra-cabeça dessa história, ao mesmo tempo em que ela vai tentando descobrir um pouco sobre o passado do pai e um pouco sobre um possível espião que é mencionado nas cartas, o Cascavel, e é uma história assim que tem muito detalhe, tem muita informação e tá tudo muito bem intrincado, e tudo no fim da história vai ser resolvido, vai ser, enfim, conclusivo, e nada disso deixou uma ponta solta. E inclusive ao longo da história eu fui fazendo algumas conexões assim pra ver se eu acertava no fim das contas quem era quem, o que tinha acontecido, e algumas coisas eu acertei, outras não, mas enfim, o livro é sensacional, gente, eu amei ter feito essa leitura, foi meu primeiro contato com a autora, mas já foi assim, um primeiro contato muito positivo, e eu espero ainda ter oportunidade de ler o segundo livro dela, né, que foi lançado anteriormente pela Dark Side Book, ou Em Algum Lugar nas Estrelas, que eu infelizmente ainda não li, mas é um livro que eu super indico pra vocês, principalmente pra quem já conhece a escrita da Claire Vanderpool e que já sabe que ela é maravilhosa, então deem a oportunidade pra esse livro. Bom, então foi isso, pessoal, essas foram as minhas 3 leituras do mês de junho. Eu quero saber de vocês agora o que vocês acharam desses livros, se vocês já leram, se vocês têm vontade de ler, o que vocês acharam das minhas opiniões sobre ele e sobre o vídeo de um modo geral. Deixem aqui nos comentários tudo que vocês acharem pertinente. Se vocês gostaram do vídeo, deixem aquele seu like pra ajudar muito na divulgação, e se você é novo por aqui, se inscreva no canal pra ficar por dentro das próximas novidades, que tem sempre coisa nova saindo por aqui. Então a gente vê no próximo vídeo, um grande beijo e até lá, tchau!